Vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a origem do pecado. Existem pessoas que não admitem que sejam pecadoras. Acham-se que pelo fato de ter uma vida passiva, uma vida onde não oferece mal à sociedade ou a si mesmo, não são contaminados pelo pecado. Então vamos rapidamente, através de alguns trechos bíblicos, verificar esse assunto que chamamos de a origem do pecado. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 31, a Bíblia diz que viu Deus tudo que tinha feito e que era muito bom. Então, veja que Deus achou tudo muito bom. Entretanto, hoje nós verificamos que nem tudo é bom. E ficamos então a pensar, ora, se o próprio Deus achou que tudo era bom, que tudo que ele tinha feito era bom, por que hoje a gente olha para o mundo e vê que nem tudo é bom? Qual é a diferença entre esse bom de Deus e esse mal que existe hoje? O que foi que aconteceu que veio influir nessa bondade do próprio Criador? Para isso existem alguns grupos filosóficos que tentam explicar, alguns dizendo que Deus não existe, que por isso o mundo gira conforme a sua própria evolução e que cada um evolui para pior, conforme o seu próprio pensamento. Outra linha de pensamento diz que Deus existe, mas que o homem tem o seu livre-arbítrio e que por isso ele tem a liberdade de fazer conforme seja a sua vontade, para erro ou para acerto. Existe ainda uma dezena de escolas que buscam explicar buscam uma explicação para entender a mudança do homem desde a criação até os dias atuais, essa mudança que interferiu na sua relação entre a criatura e o Criador. Pior ainda é a teoria da evolução, que diz que, já que nós somos descendentes de macacos e de outros animais, então o pecado é a nossa natureza animalesca que ainda continua em nós. Vamos ver o que diz a Bíblia a esse respeito. No Gênesis capítulo 2, versículo 9, a Bíblia nos diz que Deus criou o Éden, e lá no meio do Éden, Deus achou um lugar e colocou duas árvores, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Então, aqui nós encontramos uma coisa que nos chama a atenção. Por que duas árvores? O que significava duas árvores? E contamos muitas explicações, tentativas de explicações a respeito dessas duas árvores. Essas duas árvores, elas vêm exatamente a nos levar à origem do erro. E é por isso que nós vamos partir o nosso estudo a partir dessas duas árvores. Mais adiante nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que a serpente era mais astuta dos animais. Ela não rastejava, não comia pó, era um bicho considerado mais inteligente. E foi exatamente essa serpente que, na sua astúcia e na sua forma de ser possuída, ela falou para a mulher aquelas palavras que nós encontramos na Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis. A Bíblia diz:
A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ora, o que é que nós estamos vendo aqui? Que um diálogo entre a mulher e a serpente. Mas, além desse diálogo entre a mulher e a serpente, nós encontramos também um terceiro elemento, mais um elemento. Agora não existe mais somente a mulher e o marido, Adão e Eva. Encontramos agora um terceiro elemento, a cobra, a serpente, falando. E essa serpente, que mais tarde nós vamos ver, que sabemos já aqui que era Satanás, como ele surgiu então? De onde apareceu esse Satanás para incorporar nessa serpente e causar todo esse estrago à criatura de Deus no jardim do Éden? Com relação a quem era essa serpente, a quem essa serpente estava agora produzindo, trabalhando, a Bíblia nos mostra em Isaías capítulo 14, versículo 13, que diz: e tu dizias no teu coração, mas vamos ler do 12, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No capítulo 28 de Ezequiel, temos mais uma referência a respeito dessa serpente. Capítulo 28, e o versículo 14, que diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas tu andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E no capítulo 12, versículo 9 do Apocalipse, nós temos uma resposta sobre a pergunta quem era essa serpente, que diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui nós vemos quem foi realmente que se introduziu de uma forma oculta, escondendo-se por trás de um animal que era um dos mais perfeitos ali no Éden, mas que se tornou um instrumento nas mãos de Satanás. E esse anjo caído, do elemento estranho lá no Éden, ele teve essa condição, essa oportunidade de se aproximar da mulher e introduzir ali no Éden a chama da dúvida. Na verdade, quando nós vamos estudar a sutileza da tentação, conforme nós encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 16, a respeito da serpente, ele diz: sede simples, sede astuto. Então fala de sutileza, de simplicidade, de astúcia. A tentação, na verdade, ela não consistia em comer ou não comer.
do fruto. O próprio fruto podia ser simbólico ou literal, não ia ao caso. O âmago da questão era a obediência ou não, era ceder ou não. No Salmo 11, versículo 3 diz: destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Então a astúcia de Satanás residiu exatamente em desviar o homem dos fundamentos que Deus havia estabelecido, que Deus havia posto para ele. A obediência à sua pessoa era o fundamento básico que Deus havia estabelecido para estar ali, consistindo entre ele, a criatura, e o Criador. O pecado não consistiu no ato físico de comer o fruto, de dar ao marido, etc. Foi algo mais profundo, envolveu a abertura no mundo pelo homem para o pecado. Em Romanos 12, capítulo 5, versículo 12, diz: por um homem entrou o pecado no mundo, por o pecado entrou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E no versículo 19 encontramos que diz que pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. E aqui, meus queridos, é onde encontramos o âmago da questão, da origem do pecado. O sentimento de culpa. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 7, diz que os olhos dos dois se abriram e conheceram que estavam nus. Ora, eles já estavam nus. Antes dos olhos se abrirem mesmo, eles já estavam nus. Apenas conheceram agora que estavam nus. Seus entendimentos foram abertos, mas o mal também foi. O mal também se abriu em seus corações. Eles passaram da inocência de uma criança para a malícia de um adulto. Isso é fundamental. A comunhão com Deus era a alimentação da árvore da vida. Mantendo o homem nessa inocência, veja bem, se o homem se mantivesse nesse período de inocência até chegar ao conhecimento do bem e do mal, ele chegaria a esse conhecimento sem a contaminação. Se o homem tivesse obedecido a Deus, ele, ao alimentar-se constantemente da árvore da vida, ele cresceria assim como cresce uma criança. A criança, quando nasce, ela está nua junto com as outras crianças. Se você colocar um monte de criança nua, ela não tem maldade nenhuma de estar olhando o sexo uma de uma, sexo da outra, de ficar maldando. É um estágio que ela vai passar por esse estágio, até chegar a um período de conhecimento onde ela pode analisar o que é certo e o que é errado. Ela vai absorver o bem e o mal, mas vai absorvê-lo de uma maneira que ela não vai ser dominada por esse bem e por esse mal, mas ela vai dominar o bem e o mal, porque ela passou pelo crescimento através da árvore da vida e através do crescimento junto com Deus. Essa foi a fase que o homem perdeu. Porque o que foi que Satanás propôs? Satanás propôs que o homem crescesse de um dia para outro. Seus olhos serão abertos, claro, mas ele seria aberto também se o homem tivesse na obediência a Deus. Mas quando o homem ele quis crescer de uma hora para outra através de comer do fruto, sem ter amadurecimento para comer esse fruto, sem ter a firmeza nos pés, firmado, sem estar firmado nos pés na rocha eterna, que é Deus, que é Cristo, mas ele comeu, ele absorveu um crescimento que para ele foi uma coisa estrondosa, explodiu uma bomba dentro dele. Ele teve conhecimento demais, tanto conhecimento que os seus olhos foram abertos, a luz abriu para ele.
É tanto que Deus disse, olha, vamos tirar ele daqui, porque ele agora é como um da gente. Ele tem um conhecimento muito grande agora, mas ele não tem o domínio. Por quê? Porque agora ele estava debaixo do pecado. Pecado de desobediência. Não foi nada de fruto para lá, fruto para cá, não. São simbólicos, mas que agora ele desobedeceu, ele saiu da estrutura de Deus. Então, a origem do pecado não é uma origem simplesmente uma maçã, comendo uma maçã, uma serpente falou. Para mim, se a Bíblia dissesse que foi a árvore que falou, eu ainda acreditava, quanto mais uma serpente. Para mim é indiferente. Mas não foi isso. Foi a desobediência a Deus, que Deus disse, faça assim, coma dessa árvore aqui que você vai crescendo com ela, pelos frutos dela, e essa aqui vai lhe dando alimentação até você chegar à condição perfeita de poder absorver tudo que nela existe, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a origem do pecado não é uma origem simples que possa ser absorvida assim por brincadeira ou simplesmente lendo um versículo. Não, ela tem a sua origem desde o Éden e antes do Éden, na queda do inimigo Satanás. Então eu quero terminar aqui essa primeira fase desse vídeo sobre a origem do pecado e darei continuidade com outros assuntos sobre a culpa e as consequências da culpa. Que Deus nos abençoe.